Rapaziada, esse segundo episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen chegou pra mostrar que, mesmo mudando o estilo de animação, a qualidade ainda vai se manter a mesma. Esse episódio mostrou que o pai do Fushiguro é uma figura muito importante no universo de Jujutsu, e não só isso, mas também mostrou que ele tem muitas preocupações com quem o Gojo é e com as suas duas técnicas que ele revelou nesse episódio que o Gojo possui. Então vem comigo pra ver o que aconteceu nesse episódio. Bora lá? O episódio começou já com uma cena original do anime, que foi um pouquinho mudada do mangá, que ao invés do Suguro tá olhando o celular, ele na verdade preparou um chazinho, mesmo no meio de toda aquela destruição, e se sentou no sofá, já mostrando o membro da sociedade Q derrotado ali, humilhado pelo Geto. Não só isso, mas esse membro do Q tava confiando que o seu chefe conseguiria derrotar o Gojo, mas aí o Suguro já chegou mostrando a foto que o Gojo tirou do tão querido chefe dele derrotado. Com isso daí, o anime nos informou que a sociedade Q foi desmontada porque o próprio chefe deles foi humilhado pelo Gojo e eles não viram mais motivo em caçar o receptáculo de plasma estelar, visto que eles não conseguiram nem chegar perto do objetivo deles. Então beleza, passou daí pro pai do Fushiguro apostando em uma corrida de barco bem de boa, largadão lá. O agente que contratou ele chegou lá pra perguntar pra ele como é que tava rolando o trabalho e explicou um pouco do plano dele, de como ele conseguiria derrotar o Gojo e o Suguro pra conseguir os 30 milhões que foram prometidos pra ele. Pensa na grana que esse cara vai ganhar, então. Mas pelo visto, ele não só parece despreocupado, como ele também parece confiante de que ele vai conseguir derrotar o Gojo, mesmo sabendo do perigo que ele posa pra todo mundo que conhece ele. Beleza, então, e qual seria o plano dele pra derrotar o Gojo? Eles basicamente lançaram na Deep Web uma recompensa pela garota, e vários usuários de maldição então ficaram dispostos a trazer a garota viva, até porque eles não queriam que ela morresse. Então beleza, terminado o diálogo entre os dois, o agente perguntou como é que tava o Megumi. O Megumi, obviamente, é o filho do Fushiguro, o pai dele não dá a mínima bola pra ele. Inclusive ele perguntou quem que era esse tal de Megumi, sendo que, né, o famoso cara que foi comprar um cigarrinho e nunca mais voltou. A garota foi salva, e aí ela acordou nos braços do Gojo. A primeira coisa que ela fez foi dar um tapão na cara dele e começou a falar bem estranho. E aí eles zoaram ela por ela tá falando que deu uma velha. Surpreendentemente, essa garota é bem mais parruda do que ela parece. Creio que todo mundo também tenha pensado que ela estivesse com sentimentos mistos sobre se fundir com Tengen-sama, até porque ela perderia a vida dela. E o Gojo, inclusive, também tava sentindo dó dela por causa disso. Ela já foi dizendo que ela sente orgulho de se tornar uma só com o Tengen-sama, e por isso que ela tá disposta a fazer isso. Ela já sabe disso faz muito tempo, então ela tá bem de boa com isso. Aparentemente, certo? E aí o episódio continuou com o Gojo reclamando com o diretor deles, porque eles receberam a missão de escoltar a garota e proteger ela, mas eles não podiam participar da aula. E aí ele explicou que era uma ordem do Tengen-sama, porque ele queria que ela aproveitasse o máximo o resto da vida dela, e depois disso ela ficar enclausurada junto com ele, logo no subterrâneo da escola de Jujutsu. Então o que custa nela aproveitar um pouquinho do que resta da vida dela, até que ela se funda com o Tengen-sama e evite ele de transcender ao próximo plano de vida. Aí a Kuroi, que é a empregada responsável por cuidar da garota, explicou que na verdade ela morreu. Como? Ela morreu, o pai dela morreu num acidente, ela é órfã. O clássico de anime, se você assiste anime com bastante frequência, você sabe que a maioria dos protagonistas são órfãos. Pelo menos de pai, a maioria dos pais, quando comprar cigarro, quem é o pai do Fushiguro. Então isso não é novidade pra ninguém. Beleza, ela é uma órfã, que triste, padrão anime, e vida que segue. Aí o Suguro fez até uma observação bem legal, falando que então essa empregada é a única família que ela tem. E a empregada ficou feliz com essa declaração. Aí o Gojo perguntou se ficaria tudo bem pro Suguro, mas aí o Suguro falou que ele colocou várias maldições pra monitorar a garota enquanto ela tá na escola. E aí, duas das maldições que o Suguro deixou pra monitorar a garota foram exorcizadas, que quer dizer que alguém invadiu e era um cara que conhecia maldições. E esse foi o exato momento em que acabou o capítulo 67. Pra vocês terem um parâmetro de Jujutsu, esse episódio começou no capítulo 67 e vai terminar no capítulo 69, mais pra frente quando for comentado. E houveram algumas mudanças também, bem pequenas, que são quase insignificantes, diferente do primeiro episódio que teve adições muito grandes no anime com relação ao mangá. Nesse aqui teve bem reduzidas, como eu já disse. Eles basicamente tiraram a introdução desses dois vilões que vão aparecer nesse momento e deixaram elas pra mais depois. Continuando o episódio, mostrou novamente o Fushiguro tendo uma conversa com o agente dele, e nessa conversa ele explicou o objetivo dele em contratar vários mercenários, feiticeiros, pra ir atrás do Gojo, pra enfraquecê-lo, pra que ele consiga derrotá-lo posteriormente, e também explicou o motivo pelo qual o Gojo é tão temido. Há mais de 100 anos não nascia ninguém no clã Gojo que tivesse tanto a técnica dos 6 olhos, que não foi explicado o que é, quanto a técnica da maldição infinita, ambas portadas pelo Gojo. Ele não deixou claro o que essas técnicas fazem, sendo que uma delas já foi explicada na temporada passada, mas o restante do episódio deixou a gente aberto a teorias. Nesse momento também teve algumas adições com relação ao mangá. No mangá só teve uma cena estática dele sentado conversando com o seu agente, enquanto que no anime foi bem diferente. Ele acabou andando pelo lugar, acabou mostrando também que ele estava acompanhando a aposta dele nas lanchas, e também acabou mostrando que ele é uma pessoa bem despreocupada, que não tá nem aí pros outros e consegue intimidar os outros só com o seu físico, né? Porque ele acabou derrubando o ramen do outro cara, mas nem deu bola, pisou em cima do ramen. Você vê que o cara é sinistro mesmo, não é à toa que o voice actor dele é o Dio.
E aí, depois que o Suguru avisou o Gojo e a Kuroi, eles foram reto salvar a garota. Ela estaria na aula de música nesse momento, só que eles não sabiam se era na sala de música ou se era na capela. O Suguru, como é o cérebro do grupo, falou pro Gojo ir pra capela, pediu pra Kuroi ir pra sala de música e ele ia lidar com esses dois invasores, porque só ele sabia a localização das maldições que foram exorcizadas. Então beleza, quando o Suguru chegou em um corredor pra atravessar ele percebeu que tinha um velhinho ali esperando por ele. Ele usou uma invocação de maldição padrão, enquanto que o Suguru tem a técnica de invocação de maldições, então ele não precisa nem do papelzinho pra conseguir invocá-las, o que deixou o velho em choque. E aí agora eu aproveito o momento para fazer uma aposta com vocês. O que vai acontecer mais rápido? O velho perder a luta contra o Suguru ou vocês deixarem o like e se inscreverem no canal para ajudar o canal a crescer? Agora, sem brincadeiras, eu peço de coração para vocês darem essa força, porque o canal ainda tá crescendo. Lembrando que é de graça e super rápido, deixando esse like e deixando essa inscrição, vocês vão conseguir fazer com que esse canal cresça, cada vez mais pessoas assistam o conteúdo. Então eu sei que vocês têm bom coração e eu agradeço profundamente por esse like e essa inscrição que vocês deixaram. Voltando para análise do episódio. E aí, quem vocês acham que ganhou a aposta? Vocês ou o Suguru? Eu acredito que foram vocês. Mas de qualquer forma, o Suguru aniquilou o velho. Eu não preciso nem falar como é que foi a luta. Basicamente, ele desviou lá da cobrinha que o Suguru mandou. Pensou em um plano super completo. Mas perdeu no mano a mano e perdeu na distância. O cara foi completamente humilhado. Bem, o Gojo chegou lá na capela. Teve um épico momento de todas as garotas querendo... De todas as garotas ficarem caidinhas pelo Gojo. Até a professora que tava lá na capela deu uma desculpinha pra passar o telefone pro Gojo. Claro, o cara é muito gostoso mesmo. E aí ele aproveitou todo esse fuzuê pra pegar a garota e fugir. Quando ele já tava no meio da cidade, entre os prédios, o cara bombado com a sacola no rosto apareceu pra enfrentar ali o Gojo. Ele não sabia quem o Gojo era, tem o dono dele, claro. Não preciso nem falar o que aconteceu com o cara, né? Só pra mostrar o quão brabo o Gojo é. Ele começou a usar suas técnicas e o Gojo começou a explicar o que a técnica fazia. E o que também é bizarro, porque o cara nem mesmo revelou o que a técnica fazia. Enquanto que a menina pensava que eram Shikigamis, as cópias do corpo daquele homem, o Gojo falou que eram clones e que todos eles eram verdadeiros. Ou seja, o cara podia trocar livremente entre os clones, pois eles eram exatamente a mesma pessoa que ele. E aí, depois de desbancar completamente o cara, ele também explicou a técnica dele, que ele já explicou na primeira temporada, não preciso nem falar, né, que ele é tão brabo que ele acaba gerando uma distância infinita entre o exterior e ele, por causa de toda aquela técnica da infinidade, e dá pra discorrer o vídeo inteiro só sobre o poder dele, mas já foi explicado na temporada passada. Se você não assistiu, assista. E como eu já disse, é como se nada pudesse tocar ele, e ele ainda tem um poder adicional de poder manipular a realidade como ele bem entender. Você vê que é o Gojo. É o Gojo, acabou, né? O cara ficou espantado com o fato de que o Gojo humilhou o cara, não só na técnica, mas também acabou revelando tudo que o cara tinha a oferecer na técnica de clonagem dele. E aí, nesse momento, só pra dar uma glamourizada adicional, que só um anime pode fazer, pra derrotar esse cara, ele acabou destruindo um dos prédios e ia utilizar o seu feitiço vermelho, que ele também já utilizou na temporada passada, que no caso é um dos componentes da infinidade, que seria o responsável por repelir qualquer coisa que entrasse em contato com o feitiço dele. Só que, por algum motivo, ele não conseguiu usar o feitiço e só deu um peteleco na cabeça e destruiu o cara de qualquer jeito, pra mostrar que o Gojo é brabo mesmo. Enquanto que no mangá ele só deu um peteleco onde ele tava mesmo, ele não precisou nem destruir o prédio, que nem eu disse, foi só uma glamourização do anime. E aí, depois do Gojo derrotar o cara facilmente, mandaram um zap pra Rika falando que a Kuroi foi presa. Terminando assim esse episódio de Jujutsu Kaisen. E aí fica algumas dúvidas pra gente. Primeiro, o que é os 6 olhos? Essa técnica do Gojo, porque a outra a gente já tem uma ideia do que é, né? Já explicou 1000 vezes o negócio da infinidade e todo o negócio relacionado à técnica dele, o azul, o vermelho, a fusão do roxo. A primeira temporada tá aí pra mostrar na prática o que o Gojo faz com os poderes dele. Mas a questão dos 6 olhos, que é o outro poder que o Toji, que é o pai do Fushiguro, falou, eu acho que seja relacionado justamente com essa percepção aguçada dele. Até o cara acabou falando que ele tinha uma percepção além do comum, e o próprio Gojo acabou afirmando isso, e realmente talvez seja por causa desses 6 olhos, que é essa técnica do Gojo. E também talvez a fusão dessas duas técnicas, que é a dos 6 olhos e a da técnica de maldição infinita, tem alguma relação pro Gojo ser tão forte assim. Afinal, a gente não vê um reconhecimento geral do anime da família Gojo ser a mais OP de todas, a gente nunca viu nada do tipo assim no anime, então talvez seja porque ele tem essas duas técnicas combinadas, e por isso que o Fushiguro falou que há mais de 100 anos não aparece alguém que nem o Gojo, justamente para indicar que ele precisa ter essas duas técnicas para que ele consiga manipular direito a infinidade dele, né, o poder super brabo que ele tem, justamente por causa que ele conseguiu nascer duplamente abençoado. Não só ele tem a técnica de infinidade, como ele também tem essa técnica que consegue fazer com que ele facilite, talvez, a manipulação da técnica de infinidade. E não só isso, parece que ela também identifica a técnica amaldiçoada dos outros,
dela, e foi por isso que ele conseguiu reconhecer esse poder de clonagem que o cara tinha, que não é tão aparente inicialmente. Como a menina disse, parecem muito mais Shikigamis do que clones com os quais ele pode transitar livremente. E também a gente tem que saber o que aconteceu com o Suguru, porque o Suguru tava junto com a Kuroi e do nada manda um zap pra menina com a Kuroi capturada. Será que o Suguru já tá virando do mal ali? Será que enganaram ele? Será que ele deixou a Kuroi ser capturada pra ele conseguir ter mais informações sobre quem tava contratando isso? Mas já foi dito nesse episódio, que eu acabei esquecendo de comentar antes, que essa caça-recompensa pela menina que foi divulgada na Deep Web tem limite até o próximo dia do anime, até as 11 horas da manhã. Provavelmente vai ser depois disso que o Fushiguro vai entrar em cena pra tentar derrotar eles e pegar a menina. Mas fica realmente esse mistério aí do porquê que a Kuroi foi capturada, sendo que o Suguru tava junto com ela, e porque não mostrou o Suguru também. Ficou justamente esse cliffhanger pro final do episódio, pra gente ficar com mais ansiedade ainda pra assistir o próximo episódio. Como eu disse, esse episódio do anime adaptou do início do capítulo 67 até o final do capítulo 69 do mangá. Diferente do outro episódio, o episódio inicial, o primeiro episódio, em que foram adaptados apenas 2 capítulos. Isso se deve por, dentre outros muitos fatores, porque eles alongaram bastante aquela cena do início, eles deram muito contexto ao porquê que a Mei Mei tava lá com a Utahime naquela mansão assombrada, e teve quase um plot de terror ali no começo, foi justamente pra mostrar a qualidade da adaptação, mas que a gente viu que nesse episódio não teve tanta diferença assim pro mangá. Foi bem ipsis literis, eu literalmente li os capítulos desse episódio antes de assistir o episódio, e é realmente muito parecido, teve pouquíssima mudança do mangá pro anime nesse episódio em específico. Creio que eles continuem adaptando 3 capítulos por episódio nos próximos que forem vindo. E no mais, eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Novamente, eu peço para vocês dizerem se vocês gostaram desse modelo novo que eu trouxe pro canal, e fazer uma análise pura, não trazer tanto meus comentários, mas sim trazer curiosidades, como eu trouxe da relação do mangá com o anime, para ver se realmente vocês gostaram da ideia, para que eu possa prosseguir com ela. Não só isso, mas se você viu o vídeo até agora, eu espero que você tenha deixado o like e se inscrevido no canal para dar aquela força pra gente crescer. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!